noite, meus irmãos e irmãs. Com muita felicidade que a gente aceita o convite de estar fazendo essas palestras na nossa casa. E embora a gente saiba que esse tema, que é o tema da reencarnação, é um tema muito difícil de ser trabalhado, do tanto que também é difícil, ele é muito amplo. A gente poderia fazer diversos recortes para se falar da questão da reencarnação. A Dora, ela fez um planejamento para as palestras desse mês de agosto com base no livro do Leon Denis, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi um livro lançado em 1922, ele é contemporâneo, né, de Allan Kardec, que trouxe diversos elementos de reflexão bastante pertinentes, né, necessários para nós que somos espíritas. E essas palestras do mês de agosto seguiram, né, alguns capítulos dessa obra. E ela finalizou com esse capítulo que trata sobre a questão da reencarnação, né, das vidas sucessivas e da reencarnação. Então, para tentar orientar um pouco esse nosso momento de conversa, esse nosso momento de diálogo sobre a questão da reencarnação, a Dora me sugeriu que eu fosse caminhando através do Livro dos Espíritos, porque eu acho que, concordando com ela, que é um bom norte para a gente seguir, para a gente refletir um pouco sobre a questão da reencarnação. Então, na nossa palestra que a gente preparou, a gente caminha um pouco pelo Livro dos Espíritos e do que é abordado sobre reencarnação no Livro dos Espíritos. A gente também vai caminhar um pouco sobre o livro do Leon Denis e esse capítulo em especial que trata sobre a questão da reencarnação. E, obviamente, a gente vai concluir com o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é uma luz, né, com relação a esse tema da reencarnação. Então, para começar, eu peguei algumas pequenas partes desse capítulo do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque a gente tem que partir de um conceito de reencarnação para daí a gente trabalhar o que seriam essas leis, né, da reencarnação e essa discussão e a reflexão sobre as vidas sucessivas. Então, eu peguei essa parte que ele diz o seguinte: a reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Então, o que Leon Denis quis trazer? Apesar de aparentemente simples, essa passagem ela é muito complexa e ela carrega uma série de conceitos. Primeiro, a gente parte do ponto de que existe um ser universal. Partimos do ponto de que a gente acredita que existe um ser universal que vai regir, que vai colocar e administrar como que essas vidas vão se suceder. Depois, a gente também tem que partir do pressuposto que esse ser universal, ele é um ser soberanamente justo. Ou seja, tudo que esse ser universal vai trazer, vai traçar, vai trabalhar, é soberanamente justo. É todo baseado numa justiça que é a justiça divina. Nem nós ainda estamos preparados para entender a grandiosidade dessa justiça divina. Mas a gente parte do pressuposto de que tudo que esse ser faz, esse ser universal, é baseado na justiça divina. E obviamente ele não teria como ser justo se a gente não pensasse na possibilidade da reencarnação. E mais para frente a gente vai entender por quê. Porque Deus é tão misericordioso que ele dá várias chances para a gente seguir rumo à perfeição, né? Obrigada. Vamos passar. Também uma outra passagem desse livro diz o seguinte: por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade? Por que a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Se a gente acredita numa unicidade de existência, ou seja, que a gente só vive uma vez e morre uma vez, não nos pareceria tão injusto ter pessoas que parecem que nasceram na miséria e vão morrer na miséria, e outras pessoas que nasceram em berço de ouro e vão morrer num berço de ouro? Seria muito injusto. Pensar por que aquela pessoa teve a sorte de nascer numa casa que ela vai ter comida, que ela vai ter alimentação, que ela vai estudar nas melhores escolas, nas melhores universidades, ela já vai sair da universidade empregada, porque a família já tem uma empresa que vai empregar ela.
enquanto o outro vai ter que abandonar a escola na 4ª série porque tem que ajudar a família cortando cana para botar comida em casa. Seria muito injusto se a gente pensasse na unicidade da existência. No livro Céu e Inferno, que a gente no iniciozinho ele vai fazer essas conceituações do que seria esse céu e explicar um pouco sobre essas outras crenças que a gente tem, também trata disso, dessa questão de que seria muito injusto se a gente tivesse somente uma possibilidade de fazer com que a nossa existência acontecesse. Por quê? Porque não seria justo a gente fazer tudo de bom e do melhor, a gente se esforçar para ser bom, para depois morrer e passar o resto da eternidade debaixo da terra. A gente precisa ser bom e a gente precisa galgar esses degraus, porque a gente quer alcançar vidas futuras em planos superiores, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais para frente como é. Outra passagem desse capítulo do Leon Denis. Por que também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Pareceria muito cruel a gente ter um Deus que mata crianças de 2 meses de idade, que mata crianças... A questão do aborto espontâneo, porque a criança estava no ventre e já faleceu, por que esse Deus ele é tão ruim assim, fez essa mãe engravidar, toda a família criar a expectativa de receber aquela criança, para com 2 meses a criança falecer. Esse Deus não tem como a gente não enxergar como um Deus ruim, como um Deus punitivo, como um Deus agressivo, um Deus que quer fazer as pessoas sofrerem, e esse não é o Deus que a gente acredita. A gente acredita num Deus de infinita misericórdia. A gente acredita num Deus soberanamente bom, soberanamente justo. Então as leis desse Deus são leis justas, são leis boas. A gente é que tem que abrir o nosso pensamento para a gente tentar entender. Mas ainda não estamos no caminho disso, porque a gente sabe que somos imperfeitos e não temos todas essas ferramentas necessárias para a gente aprender, para a gente compreender essa complexidade e essa divindade da justiça divina. Mas a gente tenta, a gente está no caminho de tentar entender, não é? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século. Inclusive, fiquei sabendo um dia desse conversando com meu marido, eu achando que o máximo que uma pessoa vivia era 100 anos. Ele disse que a pessoa que viveu mais anos sobre a Terra viveu 135 anos. Não sabia disso, foi dado uma informação nova. Mas você vê como é que tem uma pessoa que vive 135 anos sobre a Terra e tem uma que respirou o primeiro ar e já faleceu. Não seria justo uma pessoa ter essa possibilidade de ficar aqui 135 anos e outra de ficar um dia. Teríamos que ter outras possibilidades de justiça divina. De onde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para a ciência. Tem um livro, não sei se vocês já leram, que é um espírito de uma criança de pouco mais de 3, 4 anos, que os pais foram levar numa psiquiatra infantil lá nos Estados Unidos, porque esse menino está delirando, esse menino não sabe o que ele está falando. Ele está falando sobre peças de avião, sobre motor de avião, falando que ele tinha uma família, a criança de 3 anos, que ele tinha uma família, que ele pilotava um avião e dando dados sobre as peças. Então a família achou que o menino tinha algum tipo de transtorno mental e encaminhou para uma médica psiquiatra especialista em psiquiatria infantil. E a médica, acompanhando o caso da criança de desenvolvimento, ela percebeu que as informações passadas por essa criança eram muito fidedignas, eram muito críveis, eram muito possíveis, eram baseadas na realidade. Bom, essas peças que ele está falando realmente existem no avião. O jeito que ele está descrevendo um avião de guerra, de Segunda Guerra, é realmente como são os aviões e os comandos de um avião de Segunda Guerra. Até que ele começou a dizer: eu tenho uma mulher, eu tenho 2 filhas, eu moro no endereço tal, na rua tal, na casa tal. E a família teve a curiosidade de procurar esse endereço que ele dizia que era o que ele morava com as mulheres. E quando chegaram lá, descobriram que era o endereço, que era um ex-combatente de guerra da aeronáutica dos Estados Unidos, que tinha lutado na Segunda Guerra e tinha falecido em combate. E de fato, ele tinha deixado uma mulher e 2 filhas. E todas as informações que essa criança falava batiam com tudo que a família repassava. Então assim como tem esse caso desse livro, a gente conhece inúmeros casos de crianças prodígios, de crianças que com 2, 3, 4 anos vão nos revelar informações extraordinárias e que estão além da capacidade de uma criança de 4 anos. Também teve um caso que apareceu recentemente na internet, não sei se vocês tiveram acesso, de uma criança dizendo que era a princesa Diana. E ele dava muitos detalhes
de que eu era uma princesa, de que eu morri, tinha uma luz muito grande, várias pessoas tirando foto, uma luz muito grande, que eu tinha 2 filhos, que eu deixei 2 filhos. E essa criança com 2 anos de idade, e tudo que ela falava da princesa Diana, que os pais nunca tinham falado para ela sobre a princesa Diana, batia com o que era a vida da princesa Diana. E crianças que às vezes com 3 anos de idade tocam notas dificílimas de piano, que jamais uma pessoa que não tivesse passado pelo menos 10 anos em treinamento conseguiria tocar. Então, essa questão das vidas sucessivas, a gente tem inúmeros exemplos dessa possibilidade que existe mesmo. Não é invenção dos espíritas, é porque os espíritas são pessoas que gostam de um delírio coletivo. Não, elas realmente existem. Várias pessoas dizendo que passaram por essas situações e que foram comprovadas que existiam, como o endereço dessa criança que ele relatou, que era da família dele, desse ex-combatente de guerra, né? Crianças que pedem para as artes ou para a ciência, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano. E igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio que se manifestam? Às vezes tem, e eu lido muito isso às vezes no meu cotidiano profissional, de estar visitando uma família que eu vejo uma série de problemas de ordem social e parece que tem uma criança ali que destoa daquele medo. Que a criança tem uma superioridade intelectual, uma superioridade moral, que a criança consegue estar superior àquela situação de conflito familiar que a família está inserida. E se a gente acreditar nessa possibilidade das vidas sucessivas, esses casos ficam muito mais compreensíveis e muito mais possíveis. Aquela criança está naquele meio para ajudar na evolução daquela família, naqueles problemas que aquela família está vivenciando. E fica muito claro, e certamente vocês já conhecem casos assim, de a família ter todas as características de uma família agressiva, de uma família violenta, de uma família que não dialoga, e ter no meio dela uma criança que preza pela paz, que preza pelo diálogo, que quer tentar resolver as situações, que aparenta uma superioridade moral, uma superioridade intelectual para a solução desses conflitos em casa. Então isso tem uma explicação. E a reencarnação vai nos dar essas explicações, né? Por que isso acontece? Outra passagem do livro do Leon Denis. Tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados pelos seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável de desabrochar. Então, nessa passagem também há uma série de conceitos importantes. Com relação a de que nada se perde, a gente está sempre evoluindo. No Espiritismo, a gente não acredita numa involução, digamos assim, que a pessoa está galgando degraus e de repente ela cai. A gente acredita que a pessoa pode até estagnar num determinado degrau e não conseguir alcançar a evolução. Mas a gente acredita que a gente está nesse processo evolutivo, não é? E a gente tem que acreditar também que algumas coisas vão germinar no momento para elas germinarem. Numa passagem, acho que era do Evangelho que eu estava lendo hoje, que falava assim: a inteligência, quando a gente morre, ela é perdida? Pessoa que teve todo um aprimoramento intelectual durante a vida terrestre e ela morreu e perdeu para as vidas futuras? Não. A gente permanece com aquele acúmulo de inteligência. Não sabemos se na próxima vida a gente vai ter ferramentas para que essa inteligência seja desabrochada, para que ela se manifeste. Mas aquele acúmulo de aprimoramento intelectual, ele vai ficar com a gente, ele não se perde. A gente perde carro, a gente perde casa, a gente perde conta poupança, a gente perde anel, relógio, a gente não perde o acúmulo intelectual. Lá no livro do Céu e Inferno, nesses capítulos iniciais, também coloca que o objetivo da gente, o objetivo da nossa existência é o aprimoramento moral e o aprimoramento intelectual. Então a gente tem que estar sempre casando as duas coisas. Na palestra da Dora da semana passada, que ela trabalhou sobre essa questão da reforma íntima, ficou bem claro essa questão desses nossos objetivos, né? Dessa nossa obrigação mesmo, nós espíritas. Nós temos essa obrigação da reforma íntima. E o que a gente quer alcançar com essa reforma íntima é o aprimoramento moral e o aprimoramento intelectual.
desde aquele curso que a gente teve aqui na nossa casa, da oratória, né, que muitos de vocês estavam aqui, eu me senti com a orelha puxada, digamos assim, né? Não sei se vocês também se sentiram assim, de que, nossa, realmente a gente precisa estudar, realmente a gente não sabe de nada, coisa nenhuma. Tem que estudar, tem que estar lendo. Desde então eu estou tentando, como a Dora sugeriu, montar a biblioteca que a gente tem que ter, né? Começar pelas obras doutrinárias, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. A gente tem que começar por esses livros do Allan Kardec. E depois ir comprando o livro do André Luiz, Chico Xavier e André Luiz. É esse mais ou menos o caminho que a gente desenhou desse aprimoramento intelectual. Porque eu imagino, se eu morresse hoje, a coisa que eu ia me arrepender era dos livros que eu não li. Porque aqui na Terra, eles são como uma nota de instruções, eles são como receita, eles são como... tá ali para você ler, e você não lê porque, eu tô com preguiça, tô cansada, vou ficar no celular, vou assistir a novela, vou fuxicar da vida alheia na esquina. Enfim, a gente faz várias coisas que não são mais importantes do que o estudo. A gente tem como encaixar. Eu tô me obrigando, não vou dizer que é fácil, porque não é. O Céu e o Inferno, por exemplo, é um livro muito difícil. Não sei se alguém aqui acha fácil, mas eu não acho. Eu acho um livro muito difícil, O Céu e o Inferno. Mas o que eu estou tentando fazer comigo mesmo? Eu estou me obrigando, eu tenho que ler um capítulo por dia. E às vezes não dá de eu ler naquele dia, aí passou o dia, agora eu tenho que ler 2. Eu tenho que ler o de ontem, que eu não li, e o de hoje, que seria o dia de ler. Assim, a gente pode encontrar ferramentas, estou dando só uma sugestão de como é que eu faço. Mas se alguém conseguir ler 2, 3, 4, 5 capítulos no dia, melhor ainda. Mas às vezes a nossa vida é corrida, né? De cuidado de casa, cuidado de marido, cuidado de trabalho externo que a gente tem. Então, é óbvio que a gente sabe que nós não temos o tempo necessário para o estudo. Mas encontrar aquelas brechas, enquanto o menino está dormindo, a sopa está no fogo, você sentou ali na cadeira, lê um capítulo, tenta ver o que dá para encaixar, a menina tirou um cochilo depois do almoço, aqui vai dar tempo eu ler um pouquinho. Tentar encaixar nas nossas vidas corridas, nas nossas vidas atribuladas, o estudo, porque ele é essencial. É também porque estamos aqui. É também por esse aprimoramento moral e esse aprimoramento intelectual. O aprimoramento intelectual a gente consegue através do estudo, através dos grupos de estudo, da leitura, da discussão com os nossos irmãos. E o aprimoramento moral a gente consegue através da prática da caridade. Então essas duas ações, tanto o aprimoramento moral quanto o aprimoramento intelectual, elas precisam ser cotidianas. Senão não faz sentido a nossa encarnação. Para que a gente está aqui? A gente está aqui para assistir a novela todo dia. A gente veio para a Terra para ficar assistindo video show. Não, a gente veio para a Terra para o aprimoramento moral e aprimoramento intelectual. Então é todo dia aproveitando a possibilidade de ler alguma coisinha, um capítulo, uma mensagem, uma paginazinha que der. Pegou o celular, digitou lá o Livro dos Espíritos. Vou ler bem aqui uma pergunta aqui para me refletir sobre isso. Hoje em dia está até mais fácil. Eu fiz vendo esses slides no computador lá do meu trabalho. Abri o Livro dos Espíritos, abri o Evangelho, tudo certo, já fui pegando aqui e ali. Hoje está mais fácil a gente ter acesso. No celular a gente tem acesso ao Livro dos Espíritos. No celular da gente você pode digitar lá, tem um monte de PDF. Esse livro mesmo do Leon Denis, se vocês quiserem, está em PDF na internet, é só digitar. O problema do ser, da dor do Leon Denis, aparece lá, o PDF, o livro completo, você lê no seu celular. Então a gente tem mais facilidade hoje de acesso. Então a gente tem que fazer esse esforço de encontrar brechas na nossa rotina para incluir o estudo e aproveitar as oportunidades cotidianas de prática de caridade. É a escuta, é o perdão, é o acolhimento, é o trabalho. Tudo isso são formas da gente praticar a caridade no nosso cotidiano, né? A lei da justiça revela-se na... Eu já li, vou passar. Agora entrando mesmo no Livro dos Espíritos. Então eu peguei as perguntas que falavam diretamente sobre a questão da reencarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Minha gente, não tem como a pessoa, numa encarnação,
vivenciar todas as vicissitudes do corpo que existe, porque é muita coisa. Então a gente vai precisar muitas vidas para vivenciar todas as vicissitudes do corpo. Por isso que não dá para em todas as encarnações a gente passar por tudo. Embora numa só a gente acaba passando por muita coisa. A gente passa fome, a gente passa necessidade, a gente às vezes fica rico e não aprende o que fazer com esse dinheiro. Tem uma série de provas que podem ser estabelecidas, né? Mas a gente precisa vivenciar todas para que a gente alcance a perfeição. Então a gente precisa vivenciar a pobreza, a gente precisa vivenciar a riqueza, a gente precisa vivenciar a fome, a gente precisa vivenciar o ter comida demais e não saber o que fazer com essa comida, que obviamente deveria ser a distribuição e a doação. A gente precisa vivenciar não ter filhos, vivenciar ter muitos filhos, vivenciar viver só no mundo, vivenciar ter umas 10 pessoas dentro de casa para você ter que se virar, né? Enfim, a gente precisa passar por tudo isso, pela prova da paciência, pela prova do perdão, pela prova do cuidado do outro. São muitas as provas. Realmente não tem a mínima condição de caber numa existência só todas essas vicissitudes que a gente tem que passar. Outra pergunta. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Vixe, Maria. Aconteceu? Deixa eu ver, gente. Será que foi porque teve mau contato? Ou foi porque desligou? Acho que foi aqui, mau contato. Vamos lá. Sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, não tem saída. É o sofrimento. É o sofrimento que depura. É o sofrimento que nos torna melhores. Não é? É o pendrive que está com mau contato. O pendrive mesmo. Isso, basicamente pronto. Como ele vai realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, o espírito pode até ficar lá no plano que a gente chama da erradicidade, ou no plano espiritual, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Ele vai ficar num processo estagnado. Ele vai alcançar outros degraus, ele vai alcançar a evolução na encarnação. É vindo para a Terra. Por isso que nas leituras dos outros livros que a gente faz, a gente vê como é difícil a encarnação. Digamos que tem uma lista de espera de gente querendo vir, de gente querendo encarnar, porque é só através da encarnação que a gente evolui. A gente quer muito ir para os planos superiores, para os campos elíseos, para as coisas maravilhosas, de sermos espíritos puros, mas o ingresso é a encarnação. Temos que passar por aqui várias vezes para a gente conseguir chegar nesse campo superior, né? Outra pergunta. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, nós acreditamos que nós somos corpo, perispírito e espírito, e que a gente deixa esse corpo físico e depois retorna em um novo corpo físico. Não é isso? É isso que a gente precisa reencarnar, precisa de um corpo para poder passar pela encarnação. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Minha gente, vamos fazer aqui uma alegoria para ficar mais simples. Vamos supor que nós somos umas camisas bem sujas. A peta suja, um monte. É sujo de molho de tomate, é sujo de graxa, é sujo de várias coisas. Aí você lavou, jogou na máquina, limpou assim 10%. Eita, tem que limpar de novo. Vai jogar na máquina de novo. Limpou mais 10%, vai jogar na máquina de novo, vai na máquina de novo. Até que fique puríssimo, limpíssimo, branco, 10 anos. Aí é que a gente chegou. Só que vai ser necessário várias lavagens na máquina para a gente chegar nesse branco puríssimo, limpíssimo, que é o que nós queremos chegar. Da mesma forma, a gente está cheio de manchas,
A gente está cheio de coisas que a gente tem que melhorar. A gente está cheio de defeitos. E para a gente lavar, para a gente expurgar esses defeitos, esses vícios, essas coisas que nos atrasam, a gente tem que entrar na máquina de lavar. E a máquina de lavar é a encarnação. Não, é bom, não é? Eu imagino que ficar dentro da máquina de lavar não deve ser muito bom, não. Deve ser ruim. Mas ela é necessária. Nós temos que entrar na máquina de lavar para conseguirmos alcançar essa plenitude da limpeza. Mas não vai ser de uma só vez que a gente vai conseguir. São várias e várias lavagens para a gente conseguir chegar a essa pureza, essa limpeza, né? É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se formam. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então pode até ser que tenha umas pessoas mais apressadas e outras pessoas mais lentas, não é? Mas todo mundo vai ter que passar por muitas provas. Não é porque a pessoa cumpriu várias provas numa encarnação que pronto, ela atingiu a perfeição divina naquela encarnação e ela já vai direto para os campos. Não vai. Ela pode até conseguir, não, tá aí, deu um salto bacana. Ela colocou um Vênus na máquina e ficou assim 10 anos. Mas mesmo assim, ela não vai conseguir de uma vez só alcançar essa limpeza 100%, né? Não vai. Ela vai precisar voltar outras vezes. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, o puro espírito, que é o que todos nós queremos ser, e com fé em Deus nós chegaremos lá. Mas depois de muitas e muitas e muitas lavagens na máquina de lavar. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Vamos supor que, por exemplo, tem uma roupa que ela já veio imunda de fábrica, muito ruim mesmo. Aí ela vai ser lavada naquela máquina tanquinho. Rapaz, ali vai 10 anos. E a outra pessoa vai ser lavada numa Brastemp 2.0, as inox. Não Brastemp não, que eu sou antiga, acho que agora é uma Samsung, que é bem bonitona assim, parece computador. E aí vai ser lavada no computador. Será que seria justo? Obviamente que não, que Deus não faria isso. Uma pessoa vai ser lavada no tanquinho, a outra vai ser lavada na Samsung, e na outra vida essa que estava no tanquinho vai para a Samsung, aquela do Samsung vai para o tanquinho, para todo mundo ter as oportunidades de melhoramento. Então, da mesma forma, se a gente está encarnando, não, aqui é porque é muito difícil, a escola fica a 20 quilômetros da minha casa, eu não tenho contato com a internet, não tem telefone, então é muito mais difícil para mim estudar do que para alguém que tem a escola na esquina da sua casa, que a família tem condição. De fato, é muito mais fácil para essa aqui conseguir o aprimoramento moral do que para essa daqui. Então, não seria justo Deus julgar os dois na mesma balança. Ah, esse aqui estudou, esse aqui procurou o aprimoramento intelectual, e esse aqui não. Tá aí, nem foi para a escola, aqueles 20 quilômetros de distância da escola, não seria justo. Deus vai colocar todas as pessoas em pé de igualdade, ou seja, vai botar a pessoa para ter uma escolinha perto e na outra ela vai nem ter escola na cidade dela, e ela vai ter que se virar para conseguir alcançar esse aprimoramento intelectual. Nós precisamos passar por diversas provas, por provas diferentes, para a gente alcançar, né, essa evolução. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. O que a gente precisa entender é que Deus não é aquela figura do pai punitivo, do pai que quer maltratar, do pai que quer colocar os piores castigos para os seus filhos, porque não é. Deus é extremamente misericordioso. Deus nos dá a possibilidade sempre do arrependimento, do melhoramento. Deus acredita na nossa perfeição. Deus acredita que a gente vai alcançar essa perfeição. E Deus nos dá ferramentas. Aí cabe a nós utilizar essas ferramentas ou não. A gente tem uma máquina de lavar. Agora, a gente vai usar ou não vai usar? Como a gente vai usar? Aí é que tá. Todos nós temos o livre-arbítrio de como vamos usar essa nossa existência, essa nossa encarnação. Mas Deus nos dá a possibilidade. Você não conseguiu dessa vez, você vai ter uma outra oportunidade para tentar de novo.
A gente sempre tem essa possibilidade de tentar de novo, porque Deus não é, o objetivo de Deus não é castigar. O objetivo de Deus não é punir. O objetivo de Deus é dar todas as possibilidades para que a gente alcance a perfeição. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos em diferentes mundos. Aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, se tem gente que acha que nós estamos muito bem, estamos na perfeição, isso é muito bom, sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa incrível, quero dizer que não. Quero dizer que estamos muito longe ainda. Digamos que fosse um degrau assim de 0 a 10, nós estamos lá no 3. Não estamos também no 0. Não estamos também na barbárie, digamos assim. Mas nós não estamos bem pertinho da perfeição também não. Ainda temos que subir aí um degrauzinho, né? A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, às vezes, a pessoa tem que passar por diversas provas. Nasce aqui no Brasil com um monte de encarnação, aí depois ela tem que nascer lá na Tailândia, porque são outros tipos de vivência que a pessoa vai ter na Tailândia. Aí depois de várias encarnações lá, ela vai encarnar no Alasca, porque são outros tipos de vivência que se tem no Alasca. E assim vai. A gente passa várias provas aqui na Terra. Inclusive essa semana, estava vendo o Instagram de uma colega espírita lá de Teresina, e ela estava como cantora num evento que era assim, seminário de ufologia e espiritualidade. Teve em Teresina essa semana. Eu achei interessante. Aí eu fui ver as fotos do evento, que ela estava lá, e era sobre isso a discussão. De termos vários planetas, de termos vários espíritos habitando nesses vários planetas, que não é só na Terra que existe vida, porque seria egoísta da nossa parte achar que não, é o meu planeta, então é só no meu planeta que tem vida. Só o meu planeta é incrível, só o meu planeta tem água e tem montanhas e tem flores bonitas. Não, tem vários planetas. A gente é muito ínfimo perto do universo todo que existe, então não seria só na Terra que teria vida, né? O livro dos Espíritos continuando. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenha vivido há mundos na Terra. Porque às vezes a Terra é uma escola aqui, digamos aqui que eu disse que nós estamos no 3, mas tem outros planetas que também estão no 3. Então pode ser que a gente encarne aqui na Terra, aí depois a gente vai para outro planeta, passa uma temporada lá, depois a gente volta para a Terra, mas a gente só vai sair para o próximo, para o degrau 4, se a gente tiver já completado as missões daquele nível 3. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja até pior do que ela. Vocês perceberam? Se você tinha você estava na terceira série, você não pode pular da terceira e ir direto para a quarta. Você tem que fazer a terceira série antes de ir para a quarta série. Você pode fazer a terceira série bem aqui no CAIC. Mas não quero fazer no CAIC. Quero estudar, sei lá, no Euclides de Miranda. Mas pronto, você pode ir para o Euclides de Miranda, mas você vai para a terceira série no Euclides de Miranda. Você não vai chegar no Euclides de Miranda e eu quero ir para a sexta série. Você vai para a mesma série que você estava. Então, da mesma maneira, a gente pode até habitar outros planetas que estejam na mesma vibração, no mesmo nível que a gente está. A gente pode até ir para as outras escolas, desde que a gente curse a mesma série. A gente não vai poder ir para a sexta série, para a sétima série, se a gente ainda estava bem que na terceira, né? Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão, caso que se progride aí como em qualquer outro planeta. Não, a Terra é tão boa para se encarnar quanto outros planetas que também existem, né? A gente não é especial. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. O meu filho, eu converso muito com ele sobre essas questões espíritas e tudo mais, e às vezes ele me diz umas coisas que eu fico assim com ele, assim, meu Deus do céu. Ele disse assim: mãe, eu queria ir era para o plano espiritual. Lá é que deve ser bom, aqui é muito ruim, então eu tô torcendo para eu ir logo para lá. Eu fiquei, não, também não é assim, meu filho. Não precisa você adiantar, você ir para o plano espiritual. Vamos ficar aqui, porque aqui é que a gente deve estar. Quando a gente estiver lá, a gente vai querer voltar para cá, porque a gente sabe que é só aqui que a gente aprende. Não que aqui seja bom, porque obviamente a gente sabe que é aqui na Terra que a gente experiencia a dor e o sofrimento. Mas quando a gente adquire algum grauzinho de evolução,
a gente tenha consciência de que a gente precisa estar aqui. Então, a gente tem que estar aqui na Terra, porque lá a gente fica estacionado. O tempo que a gente está no plano espiritual, a gente está aqui, ó, parado. Estamos aqui, não estamos subindo a escadinha, nós estamos parados. A gente não quer, né, subir a escadinha, e a gente só consegue estando encarnado. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz-se no outro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez, muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então, não quer dizer que todo mundo que está na Terra já viveu na Terra muitos anos. Não, pode ser que a pessoa esteja na sua primeira encarnação, porque ela fez o ensino na primeira, segunda, terceira série em outra escola e veio para cá, para poder viver aqui na Terra. Mas ela já viveu outras experiências antes. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Ou seja, a pessoa tem que passar por todas as escolas que existem na Parnaíba? Obviamente que não. Para que ela vai usar a terceira série no CAIC, a terceira série aqui de Miranda, a terceira série no Bete Campo? Ela só precisa passar uma vez pela terceira série. Depois de lá, ela pode ir para outra série. Então, não precisa a pessoa estudar por todos os planetas que existem. Ela só precisa ir adquirindo os graus de evolução. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez, poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições, se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, cada oportunidade, ela é única. Cada possibilidade de encarnação, mesmo que você esteja no mesmo planeta, mesmo que você esteja no mesmo país, mesmo que você esteja no mesmo estado, são possibilidades diferentes de aprendizado. Você encarnar aqui em Parnaíba é diferente de encarnar em Teresina. Em Teresina você vai passar muito mais calor e outras provas, não só o calor, na Teresina. Então é diferente o que você passa em Parnaíba e o que você passa em Teresina. Cada existência nos dá uma possibilidade de aprendizado. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, somente quando em missão, com o objetivo de auxiliarem no progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Então, pode ser que uma pessoa de um espírito evoluído, ela esteja aqui, entre nós, de um grau mais evoluído, digamos que um irmão que está lá na 8ª série, queira vir aqui na nossa 3ª série, para quê? Para nos ajudar. Esse irmão entende muito de matemática, esse irmão entende muito de português, tem muita coisa para nos ensinar. Então esse irmão vem aqui para a 3ª série, para ensinar com todo o amor, com toda a paciência, para que a gente consiga chegar à nossa evolução. Então é possível que a gente tenha aqui na Terra pessoas que estão em graus mais evoluídos que o nosso em missão, para nos ajudar a evoluir, né? Mas pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam, que é o que eu já tinha falado anteriormente. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Ou seja, vai reprovar. Está na 3ª série, você não aprendeu o que tinha que fazer, você vai fazer de novo a 3ª série. Você não aprendeu, você vai fazer de novo a 3ª série. Mas de novo, você vai fazer na 4ª, 5ª, você vai parar na 3ª série um monte de vezes, até você aprender o que era para ter aprendido na 3ª série. Pode ser que em algumas vezes você vá para escolas muito difíceis, você vai para escolas que ficam a 20 km da sua casa, mas você vai ter que ir, porque você não está aproveitando as oportunidades que lhe são dadas. Então, a gente não vai retroceder, nós vamos voltar lá para a 2ª série. Não vamos voltar, senão já chegamos na 3ª. Mas nós podemos permanecer na 3ª muito tempo se a gente não aprender o que é para aprender naquele degrau que a gente está. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Vamos supor que era sua missão, você escolheu enriquecer,
você ia ganhar muito dinheiro na vida e você escolheu que ia passar por essa prova para poder você aprender sobre a generosidade, sobre a partilha. Você ia ganhar muito dinheiro e você ia dividir com as outras pessoas, você ia fazer projetos habitacionais, você ia fazer projetos de geração de renda, você ia ajudar muitas pessoas. Mas aí quando você viu o dinheiro, você mudou de ideia. Tá aí que não. Eu vou construir um cinema na minha casa, eu vou construir uma piscina aqui no meu quintal, eu vou investir para ganhar mais dinheiro aí na bolsa e tudo mais. E você esqueceu aquela prova que você tinha assumiu de dividir aquele dinheiro. Ou seja, você está falhando na missão que você escolheu. Você vai ter que voltar de novo e passar de novo por aquela prova para você aprender sobre generosidade, sobre partilha, que você não aprendeu a missão, né? Os seres que habitam cada mundo vão todos alcançar o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que o outro. Então, na mesma sala de aula, apesar de estar todo mundo ali na terceira série, não tem uns alunos que parece que aprendem mais rápido, que já estão um pouco mais adiantados, que já conseguem pegar ali o ritmo. E tem outros que, por mais que você diga, ensine e fale, parece que o menino não vai. Da mesma forma, a gente tem aqui na Terra vários espíritos que estão mais adiantados, estão mais para frente, e outros que estão mais devagar, não é? E aqui, ó, o último que eu quis colocar é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que encerra, que talvez resuma, que seja essa questão da encarnação, né? E essa passagem do Evangelho, ela traz muito isso. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-lo? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus laburos. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. A encarnação não é um castigo. A encarnação é uma possibilidade de melhoramento, uma possibilidade de alcançarmos a evolução. Para algumas pessoas pode parecer um castigo, porque a pessoa não está se abrindo para aquele conhecimento, para aquela oportunidade. Então ela vai repetir aquela série várias vezes, vai estagnar naquela série. Mas quando ela abrir o coração, quando ela abrir esse entendimento, que nós estamos aqui para alcançar o aprimoramento moral, para alcançar o aprimoramento intelectual, esse aprendizado vai ficar fácil. Ela vai conseguir ir galgando esses degraus rumo à perfeição, que é o que todos nós queremos. Então, o objetivo da reencarnação é só um, é chegarmos à perfeição. E como vamos chegando isso? Trabalhando no nosso aprimoramento intelectual e no nosso aprimoramento moral. Eis aí o objetivo da nossa encarnação. Muito obrigada.